Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Aqui Vi do Mundo e hoje eu venho comentar um poema com vocês, né? Porque vocês pediram para eu falar mais de poemas aqui. Poemas é engraçado, né? Poesia, porque assim, quem gosta, gosta muito, mas a maioria não gosta. Então assim, normalmente eu faço esses vídeos para poucos e aficionados por poesia, né? Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que tem proximidade, não é todo mundo que entende. Acho que a partir do momento que as pessoas começam a se aproximar mais da poesia, sem compromisso, e se abre para a poesia, o passar a gostar é um processo natural. Então fica o convite. Dessa vez eu vou tratar de O Albatroz, de Baudelaire. Eu tô aqui com um papel em que eu tenho o poema traduzido, né? Porque o que eu tenho de Baudelaire está em francês, né? Os dois livros que eu tenho dele, eu tenho este poema na versão francesa, mas não vou ficar aqui sendo pernóstica, né? E vocês têm que entender o que eu vou ler. Antes de mais nada, devo falar que este vídeo faz parte do quadro Pílulas de Interpretação, que é um quadro em que eu leio ou um poema ou trechos de uma prosa, qualquer seja romance, normal, novela, conto, ou até mesmo teatro. Eu leio trechos que eu escolho para interpretar a obra. No caso de poema, dá para ler o poema todo, né? Ainda mais esse que é curto. Não se atenham a minha forma de ler. Eu sou péssima para ler poema, então assim, eu não leio ritmado, nada disso. Eu destruo o poema, por isso que eu convido vocês depois a lerem, né, procurarem aí, lerem, porque não vá por mim não, né. Atenha-se à análise, que é isso que eu me comprometo a fazer com um pouquinho mais de dignidade. Então bora lá. O Albatroz. Às vezes, em recreio, os homens da equipagem pegam um albatroz, enorme ave marinha, que segue companheiro indolente de viagem. O navio que sobre o atro abismo caminha, mal no convés se vê, todo desconjuntado, logo este rei do azul, em passos desiguais, como dois remos, põe-se a arrastar a seu lado, desajeitadamente as asas colossais. Esse alado viajor, como é grotesco andando, como é horrível e inerme ele que antes pairava. Um chega-lhe o cachimbo ao bico, e outro, cocheando, arremeda no andar o pobre que voava. O poeta é o albatroz, que nas nuvens se espraia, que ri dos vendavais e afronta as setas no ar. Exilado no solo em meio ao riso e à vaia, suas asas de gigante impedem-no de andar. Mas eu vou ler verso a verso ou trechos por trechos e vou comentar. O que é um albatroz? É uma ave marinha. Sabe aquelas aves que ficam voando em cima do mar, de vez em quando baixam, pegam um peixe e tal? É uma dessas aves. O albatroz é uma ave majestosa, com asas gigantes, colossais. Acho que ele até fala aqui alguma coisa assim. É uma ave majestosa, se estiver lá em cima. E é isso que importa. Então assim, o que vocês têm que entender, é uma ave que quando está no alto, é magnífica e majestosa, rainha, né, a ave, rainha dos céus, sendo o albatroz rei dos céus, mas na terra vira motivo de chacota, é desajeitada, é mal ajambrada, sofre bullying, né, como a gente viu aqui. E na última estrofe ele já entrega, porque assim, se não tinha ficado evidente antes, na última estrofe fica evidente. Ele estava falando do albatroz e a gente sabe, isso é analogia, ele estava falando do poeta. Este poema é fácil de interpretar porque ele já estabelece a equivalência ali na última estrofe. Ele não deixa para o leitor interpretar a analogia, quem seria o albatroz. Já no primeiro verso da última estrofe ele fala: o poeta é o albatroz, que nas nuvens se espraia, que ri dos vendavais e afronta as setas no ar, exilado no solo, em meio ao riso e à vaia, suas asas de gigante impedem-no de andar. O poeta, assim como o albatroz, nos ares, nas alturas, ele é majestoso, na terra é desajeitado. Nos ares, ele faz divinamente o que sabe fazer, se a gente pensar em questões transcendentais. Na terra, para questões práticas, concretas e imanentes, ele é totalmente incompetente. Aí está a semelhança. Mas a gente vai pegar assim, os elementos que apontam essas duas coisas. As aves e recreio, os homens da equipagem. Então, qual é a situação aqui?
as aves e os marinheiros. As aves marinhas e os marinheiros. Ali numa situação de cais, alguma coisa assim. Os homens, ó, as aves em recreio, os homens da equipagem pegam um albatroz, enorme ave marinha, que segue companheiro indolente de viagem, o navio que sobre o atro abismo, atro profundo, ou seja, profundo mar alto, caminha. Então, o navio está caminhando, seguindo, os marinheiros pegam o albatroz, né? Porque ele deve ter descido para pousar, enfim, ali no navio e é capturado. Mal no convés se vê todo desconjuntado, ou seja, o albatroz já está na terra, ele está desconjuntado, ele não se adapta. Logo este rei do azul, rei dos céus, em passos desiguais, ele anda de maneira desajeitada, como dois remos. Por que dois remos? Os remos normalmente estão um do lado do outro, se a gente rema é assim, não é? A gente não anda assim, certo? A gente anda com um pé na frente do outro e vai indo. E dois remos, um do lado do outro. Pense em uma ave, um pato, sei lá, andando, não é mais ou menos assim, do lado do outro? Então é essa analogia que eles fazem. Como dois remos, põe-se a arrastar a seu lado, desajeitadamente, as asas colossais. A prova de que ele não é uma ave da terra, e sim do céu, é o tamanho das asas. As asas colossais, ele foi feito para voar. O outro elemento que prova isso é o andar desajeitado. Se ele estivesse acostumado, se ele tivesse sido feito para andar, para viver em terra, ele andaria bem, por conta da prática. O que ele tem bem desenvolvido? As asas. O andar não. Esse alado viajor, né? Aqui a gente tem uma licença poética. Eu, pelo menos, não conheço essa palavra viajor. Penso que é uma licença poética para viajador, alguma coisa assim. Viajante. Mas talvez exista, eu não procurei. Como é grotesco andando. Ou seja, totalmente desajeitado. Pouco harmônico. Oposto ao que é belo. No céu é majestoso, embaixo é horroroso. Ele horrível e inerme. O que é inerme? Desarmado. Ou seja, ele fica totalmente vulnerável, indefeso quando está na terra, quando está pousado. Ele que antes pairava, ou seja, as asas dele são tão grandes, a gente sabe, aquelas aves com asas grandes, como condor tal, que voam muito alto até, as asas são muito grandes, elas ficam quase que imóveis, né? As aves com as asas bem pequenas, elas ficam muito em movimento, para eles se manterem pairando, como é o caso do beija-flor. A gente mal vê a asa do beija-flor de tanto que ele bate as asas. A ave com as asas muito grandes, às vezes a gente tem a impressão que ela paira, ela nem está batendo as asas, de tão grandes que são, mas tem movimento das asas, porque se não houver movimento cai, né? A gente aprende na física. Tudo que está em movimento não cai. Se não tem mais movimento, cai. Se está no ar, cai. Não adianta. Um chega-lhe o cachimbo ao bico e outro cocheando arremeda no andar o pobre que voava. Então ele está falando de marinheiros que ficam zoando a pobre ave, né? Leva o cachimbo ao bico, imita o andar, aí ele faz a equivalência. O poeta é o albatroz, que nas nuvens se espraia, que ri dos vendavais e afronta as setas no ar. Exilado no solo, em meio ao riso e à vaia, suas asas de gigante impedem-no de andar. Por ele ser acostumado a voar, ter sido moldado para isso, este é o empecilho que o impede de estar na terra, de andar bem na terra. Pense que é muito mais que uma falta de habilidade no andar. E aí a gente já está falando do poeta e da ave. É porque ele é bom em outra coisa. Se ele não tivesse essa habilidade na terra, mas também não tivesse nenhum no ar, talvez aprender a andar fosse mais fácil. Mas não, aqui ele está falando as asas de gigante que impedem-no de andar. Então, por ele ser muito bom nos altos, ter desenvolvido as asas enormes, ele não vai conseguir se adaptar à terra. E é o que acontece com o poeta. Pelo menos nesse momento histórico, a gente está falando de Baudelaire, a gente está falando do século XIX. Por ele ter se habituado tanto
ao transcendente, a fazer poesia, por ele estar tão acostumado ao transcendente, a essas questões existenciais, de sensibilidade, de filosofia sobre a vida, de percepção aflorada, de sensibilidade e tudo, ele não tem habilidade para as coisas práticas, né? E isso o atrapalha. Então vocês percebem, é um poema fácil de entender. Muito fácil de entender porque o Baudelaire já estabelece ali a equivalência. Agora, o que a gente deve perguntar? O que levou o poeta a estar nessa situação de ser motivo de chacota, de ter que estar andando no solo e não mais voando? É isso que interessa. A gente está falando aqui do contexto do século XIX. A gente está falando aqui num momento em que a Revolução Industrial já era irrevogável, ela já estava sendo visível no cotidiano. Então, assim, não era uma coisa que a gente sabe que aconteceu e estava lá afetando só os mineiros das minas de carvão que tinham que trabalhar mais. Não, aqui a gente está num momento, a segunda metade do século XIX, em que as máquinas já eram movidas por carvão e tudo mais. Já havia metrô em Paris, a depender, né, porque foi no fim do século XIX. Então, iluminação elétrica, luz elétrica, então tudo isso advindo da Revolução Industrial. O ritmo da cidade já ficou bem dinâmico, e o Baudelaire era aquele poeta dandy do século XIX. Eu fiz um vídeo sobre o que esperar de Baudelaire, então veja que eu contei bem, apresentei bem esse contexto. Ele era um dandy saudoso dos tempos passados, né, nostálgico, porque ele não se agradava de tudo que ele estava vendo. O ritmo estava muito rápido. Imagine ele hoje, né, aqui, século XXI. Então, o ritmo não o agradava. A gente sabe, Revolução Industrial é o quê? Representa o que em termos econômicos? E políticos também. Supremacia da burguesia em detrimento ao mundo dominado por antigos aristocratas. Então a gente sabe, a burguesia tinha poder econômico por séculos e no século XIX conquistou o poder político. Ela conquistou o poder político, ela já estava organizando bem a sociedade, já falei pra vocês, louco no hospício, doente no hospital, artista de rua em circo e tal, e já estava dominando tudo, os meios de produção. E o que o poeta tem a ver com isso? Eis a questão. O que o poeta tem a ver com isso? O primeiro combate da burguesia não foi com os operários, não foi aquela disputa de classe da qual se ocupa Marx. Não no primeiro momento. O primeiro embate da burguesia foi com os poetas, com os artistas de modo geral, principalmente poeta. Poeta mais ainda do que artista plástico. Porque são figuras que eram consideradas, eram não, né? Acho que até hoje também. Eram consideradas inúteis para uma visão utilitária, para uma visão material capitalista. Ou seja, eles não produzem, ou o que produzem não serve para nada, não serve para nada em termos práticos. E tal, o que se faz com poesia? Para que serve a poesia em termos práticos? Se alguém faz um carro, a gente sabe para que serve o carro. Se alguém fabrica, sei lá, qualquer coisa, a gente sabe para que serve. E a poesia? Para que serve? Para eles não servia para nada. Por quê? Porque a mentalidade burguesa era assim, é assim até hoje, ela se ocupa de coisas práticas que dão um retorno que é fácil de vislumbrar. Então, se eu tenho um carro é o meio para eu andar mais rápido, é o meio para eu ostentar a riqueza, é o meio para alguma coisa. Então, a burguesia ela se ocupa de coisas que são um meio de, né? É algo que pode levar a um outro status, a uma outra situação. Ambas visíveis, ambas do ponto de vista material, concretas, tudo mais. Agora, por outro lado, para eles é difícil entender que poesia, filosofia, ciências humanas de modo geral têm utilidade. Não é essa utilidade que eles querem, essa utilidade prática. Não é para ser prático. Por quê? Porque essas coisas, filosofia, poesia e tal, elas não são um meio de alguma coisa. Elas são um fim em si mesmo. Por quê? Porque elas são para a formação do indivíduo. Acaba no indivíduo, na formação. Não é para uma outra coisa. Mas o objetivo final é a formação. E para os burgueses daquela época, e muitos hoje também, a formação não interessa tanto. A formação só interessa se ela for traduzida em algo, em coisas práticas. É um meio para uma ascensão material. Agora, a poesia vai provocar ascensão material? Difícil.
A filosofia? Difícil. As artes, de modo geral? Difícil. Para pouco. Não tô falando que é possível, mas é difícil. Tanto é que se alguém da sua família quer estudar arte, quer estudar, você já logo pensa, vai ser um futuro desempregado. É ou não é? Né? É por isso que essas áreas também são menos valorizadas nas faculdades e tal. Muita gente já fica com dó de quem fala que vai fazer música, que vai fazer não sei o que, qualquer coisa assim, porque a gente pensa, como é que vai se virar? Uma pessoa que faz filosofia, então assim, vai ser professor, porque não dá pra ser mais nada, no máximo. Então assim, não são áreas utilitárias. Utilitário, assim, não tem utilidade, não é utilitária mesmo, nunca vai ser. Por quê? Porque não tem essa utilidade prática. Não estou falando que é inútil. Neste contexto, na visão dos burgueses, é inútil. Mas a gente sabe qual é a utilidade. Não tem essa utilidade prática. A utilidade, se é que a gente pode usar este termo, a utilidade é para a formação do indivíduo. Ele sendo mais dele mesmo, depois ele pode fazer o que ele quiser. Então, poesia, filosofia, termina no indivíduo. Não é uma ponte para uma outra coisa prática. Isso não agradava os burgueses. É por isso que o poeta aqui é visto como uma pessoa inútil, desajeitada para coisas práticas, não tem utilidade nenhuma. Ele só servia nas alturas. E quem quer pessoa com a cabeça na lua? É visto com preconceito. Os querem, né? Os burgueses querem pessoas que se ocupam da materialidade da vida, que, né, tudo gera recursos econômicos. Eles querem recursos, insumos para coisas práticas, para mudança de status, para gerar riqueza, para gerar conhecimento, gerar essas coisas. É bobagem. É isso. Esse é um dos poemas mais importantes do Baudelaire. Já fiz um vídeo sobre o Baudelaire, falei pra vocês, quem tiver interessado, dá uma olhadinha aqui. Muito obrigada por assistirem, não se esqueçam de se inscrever neste canal, se não for inscrito, e de me seguir nas redes sociais, o Que Vem do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.